Mais uma vez, o Rio de Janeiro virou campo de guerra. Uma mega operação policial deixou mais de 60 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. 4 eram policiais. Alguns dizem eram criminosos. Mas no meio dessa contagem de corpos, quem realmente perdeu? A mídia mostra os números. As redes se dividem entre quem defende bandido e quem defende polícia. E o país parece esquecer o mais importante: ninguém vence quando o Estado precisa matar para impor respeito. Mas há algo que precisa ser dito e quase ninguém tem coragem de falar. O policial não tem escolha. Ele não acorda e diz: hoje vou trocar tiro numa favela. Ele é mandado. Ele cumpre ordens. Ele enfrenta o que o Estado permite crescer: facções armadas, territórios dominados e uma cultura que trata criminoso como vítima e policial como vilão. Já o bandido, ele tem escolha. Ele escolhe entrar no crime. Escolhe pegar em arma. Escolhe apontar para um pai de família, para uma criança, para um policial. E quando a polícia reage, dizem que é extermínio. Quando o bandido atira, dizem que é falta de oportunidade. Até quando a gente vai aceitar essa inversão? O policial que arrisca a própria vida, ganha pouco, trabalha exausto, volta para casa sem saber se vai ver a família. Esse é o mesmo que a sociedade crucifica quando reage a uma injustiça. Enquanto isso, o criminoso morto ganha manchete, ganha comoção, ganha hashtags. Claro que há excessos. Toda força precisa ser fiscalizada. Mas vamos ser sinceros. Ninguém fala do medo dos moradores quando o tráfico manda fechar a escola. Ninguém mostra os tiros trocados no meio do dia, o desespero de quem vive sob domínio de facção. E aí, quando a polícia tenta retomar o controle, a manchete vira: operação policial deixa mortos na favela. Parece que a culpa é sempre de quem veste farda. A pergunta é: por que o Estado só aparece quando o sangue já corre? Onde estão os projetos sociais quando a criança ainda está viva? Onde estão as escolas, o esporte, o emprego, antes que o crime chegue primeiro? Por que o policial chega por último, para apagar incêndio que o governo acendeu? E ainda é julgado como se fosse o culpado. O policial não é herói nem vilão. É um ser humano jogado num campo de batalha que o próprio Estado criou e abandonou. E é por isso que esse debate é tão hipócrita. Quando morre um policial, dizem que é risco da profissão. Quando morre um bandido, dizem que é abuso do Estado. Mas ninguém diz que o crime no Brasil é uma escolha, e não um destino. Ninguém nasce bandido. O cara escolhe o atalho, a vida fácil, o dinheiro rápido. E o preço é esse: confronto, medo, morte. Enquanto isso, o policial não pode escolher fugir, não pode escolher se esconder, não pode escolher dizer não. O policial vai. E é por isso que ele merece respeito. Respeito não é passar pano para erro. É entender que, se o policial erra, é porque foi colocado no sistema errado, abandonado, sem estrutura, sem comando, sem apoio psicológico. Enquanto políticos fazem discurso e a elite debate direitos humanos de quem destrói vidas, o policial enterra colegas e volta para a rua no dia seguinte. E o morador de bem? Esse só quer viver. Só que entre o morador e a paz tem um fuzil, e nem sempre é o da polícia. O Brasil precisa decidir o que quer: continuar chorando por bandidos ou começar a proteger quem protege a gente. Segurança pública sem apoio à polícia é hipocrisia. Mas segurança sem justiça também é tirania. O caminho não é passar a mão na cabeça de criminoso, nem fechar os olhos para abusos. O caminho é exigir responsabilidade de quem comanda, de quem planeja, de quem manda o policial pro fronte e depois finge que não conhece o resultado. A guerra no Rio não começou ontem. Ela é o reflexo de um Estado ausente, de leis frouxas e de uma sociedade que prefere julgar de longe em vez de entender de perto. No fim, o policial volta para casa com o corpo cansado e a alma ferida. O criminoso volta pro caixão, ou pro crime. E o povo continua no meio do fogo cruzado, torcendo para sobrar vivo. Então eu te pergunto: quem é o verdadeiro culpado nessa história? O policial que cumpre o dever, ou o sistema que o manda para a guerra e depois o chama de assassino? Pense nisso antes de julgar quem está na linha de frente. Justiça não é escolher um lado. Justiça é ter coragem de olhar para os dois.